Pessoal tem me perguntado, né, como surgiu o amor pelo carro de boi. O amor pelo carro de boi surgiu na minha vida desde criança, né? Foi uma paixão de criança e era um sonho de criança que se tornou realidade, né? Meu pai era carreiro, também era carpinteiro, reformava carro de boi, né? No período da seca, então a gente cresceu vendo o carro de boi, né? Tanto trabalhando, né? Como também sendo consertado. Então aí surgiu o amor pelo carro de boi. E primeiramente foi com a boiada, né? A gente, desde criança, desde 1 ano, 2 anos de idade, a gente sempre teve boiada, né? A gente, minha primeira boiada foi uma boiada de sabuco, né? Então, assim, tive muitas, né? Hoje a gente não tem mais o milho comum aqui na nossa região, então na época o milho comum tinha muito sabuco vermelho, e a gente, aquilo era uma boiada vermelha, né? Então a gente brinquei muito com boiada de sabuco quando era criança, né? E aí, quando eu já estava assim, com uns 4, 5 anos, meu pai, no período da seca, ele reformava carro de boi e eu sempre estava em volta dele, atrapalhando ele, né? E aí ele parece que achava que a gente tinha o dom e já começou a pôr a gente para fazer alguma coisa, né? Então eu já comecei a ajudar ele desentortando prego, né? Os carros daquela época no nosso meio aqui tudo tinha prego, então eu comecei a ajudar nele a desentortar prego. Outra hora puxando a agulha, né? Para poder colocar de novo, então ajudava muito. Na hora de ferrar, eu já ajudava ele, arrastava a chapa de um lado, né? Para ajudar ele colocar na roda, né? E também ajudava jogando água, né? Quando estava colocando a chapa para não deixar queimar, eu ficava com a caneca de água para jogar. Então, desde pequeno, muito novo, né? 1 ano já comecei a brincar de carreira e candeeiro com a boiada de sabuco. E quando foi crescendo, já comecei a participar do concerto do carro de boi, né? E depois, já maior, a gente, 10, 11 anos, começou a ser candeeiro, né? E começou a ser candeeiro e também tinha um carrinho de boi pequeno, de um amigo do meu pai, ficava muito aqui na casa dele, e a gente brincava com ele, né? A gente juntava 4, 6 meninos, amarrava o laço no carro de boi, né? E pegava o cabo de enxada, que o cabo de enxada toda a vida fez parte da história do lavrador, né? Igual tem aqui, ó, 2 cabos de enxada, né? Então naquela época tinha um cabo de enxada, o de enxadão e o de foice que era menor, a gente sempre pegava o cabo do enxadão, né? Tinha de reserva em casa. E amarrava no carro de boi, 2, 3, era a canga, né? E juntava ali 4, 6 meninos para pegar esse carrinho. A gente buscava milho para fazer pamonha com ele, né? A gente buscava lenha também com o carrinho. Então a gente já passou a ser boi também, né? No carrinho. Então, e foi crescendo dessa maneira, né? No meio do carro de boi, né? Foi boi no carrinho, né? Foi candeeiro e já depois, mais velho, a gente virou, tá tentando ser um carreiro também, né? E a gente também quem fabrica o carro de boi, né? Então, assim, o carro de boi teve presente na minha vida, na minha história, desde o início, né? O carro de boi é minha vida. Hoje, o carro de boi é meu trabalho, é minha maneira de vida para me sustentar e também é meu lazer, né? Eu, quando tem as festas, antes da pandemia, a gente ia até em 6 encontros e romaria de carro de boi num ano. Então, a gente é a diversão, é o trabalho, né, é a paixão, um sonho de criança que se tornou realidade, né?
Então, isso é o carro de boi na minha vida, né? Vou mostrar para vocês aqui a minha boiada, né? Tá aí, ó. Essa era a maneira que a gente brincava de primeiro, né? A cordinha de puxar era feita também com a palha só, porque de primeiro as pessoas tinham habilidade para trançar a palha, né? Aqui eu fiz só um amarre comum, mas de primeiro era tudo trançado, né? E aí a gente, naquela época, ó, fazia as cangas da palha do milho, né? Então a gente já deixava, você descascava o milho e já deixava a palha para fazer a canga, né? O cambão também era feito da palha, do milho, né? E a gente sempre brincava, às vezes, com 10 sabucos, né? Quantas vezes a minha mãe queimou minha boiada, né? Porque o sabuco ia para dentro de casa, muitas das vezes era para acender o fogo, né? E também para pôr no ferro a brasa, né? Para poder passar roupa. Minha mãe queimou minha boiada muitas vezes, né? E a gente sempre arrumava outra, né? Às vezes a briga era pelo sabuco vermelho, né? Então, assim, tá aí, era um brinquedo de criança, né? A gente saía puxando o cordão e tá aí. Foi dessa maneira que eu comecei na história do carro de boi.